Agradeço aos irmãos aí que estão aqui, né, no meu canal. Esse projeto aí que eu tô organizando, ainda tem muita coisa fora do lugar. Mas se Deus quiser, tudo vai chegar no tempo certo, né? Decidi fazer esse canal primeiramente porque, né, aqui no YouTube tem vídeos, tutoriais e vários outros assuntos, mas jamais vídeos totalmente voltados para o YouTube, né, se tratando da palavra. E seja o que Deus quiser aqui, né? Vou compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em João, capítulo 21, versículo 15. Peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, né, aí nas redes sociais, aqui no YouTube, dê um like, sei lá, faça o possível que você puder para poder divulgar esses vídeos. Não para que eu venha ter fama, não para que eu venha a ter status em lugar nenhum, não, jamais. Porque a palavra do Senhor não vai me trazer status, ela vai me trazer vida. Vai me trazer, sabe, como eu posso dizer assim, um consolo. E, tipo, se a gente pregar a palavra do Senhor pensando, almejando fama, infelizmente tanta coisa sai do controle, né? A gente acaba se afastando da palavra do Senhor, se afastando do caminho do Senhor. Peço que você compartilhe esse vídeo no intuito de que várias e mais pessoas venham conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. É isso, né? Então vamos ler aqui em João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar, aqui no versículo 16, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Esse versículo muito conhecido, né? Muitas pessoas já pregaram sobre ele. O que eu quero trazer para vocês não é talvez o que vocês já ouviram falar, o que vocês já compreenderam, e sim para que a gente venha a meditar um pouco mais essa palavra tão bonita, né? O que eu entendo dessa palavra, assim, é um versículo tremendo, primeiramente, né? Que é o versículo onde começa toda aquela agonia, aquele sofrimento, aquele desespero. É ali onde vai começar tudo aquilo que Pedro vai realmente passar. Porque o ministério do homem, ele começa realmente quando ele recebe a chamada, quando ele recebe o fardo daquele projeto, quando ele recebe o fardo da sua chamada. Porque as pessoas falam: a chamada não tem fardo. Não tem fardo, porque é complicado. Não é de qualquer jeito que a gente consegue pastorear como Pedro, ou consegue pregar, consegue ver uma vida, né, da presença de Deus, como Paulo, ou como qualquer outro, né, como Elias, né, não é de qualquer jeito. Quando você passa a querer viver uma vida com Deus, quando Deus lhe passa a organizar os projetos em nossas vidas, as coisas começam a ficar realmente complicadas, né? A gente começa a ver ali também na passagem ali onde fala, né, em Jeremias, né, quando ele fala que não sabe falar, e aí ele começa toda aquela dificuldade. Quando ele começa a entender, quando o Senhor começa a falar: olha, Jeremias, o meu projeto com você aí, o meu ministério com você aí, para com esse povo, é destruir, é derrubar, é acabar, é aniquilar, e plantar. E, como eu posso dizer, plantar, entendeu? O ministério de Jeremias era mais derribar, era mais, como posso dizer assim, acusar o pecado, acordar o povo para o pecado, do que plantar, do que, como posso dizer, avivar. É uma chamada muito complicada, né? Quando a gente recebe a chamada de Deus, as coisas começam a se apertar. Pedro, ele vai começar a passar por diversas dificuldades. O Senhor já dá um resumo, mais ou menos, do que ele vai passar aqui no versículo 18. Ele diz assim, né? Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te virá e te levará para onde não queiras ir. Consigo ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro o glorificaria a Deus. Haveria dito essas coisas e ordenou: segue-me. Ou seja, ele já deu uma palhinha do: olha, Pedro, olha, você me ama? Olha, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama?
Eu te amo, Senhor, tu sabes. Entendeu? Pedro, realmente você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Antes você andava pelo caminho que você queria, fazia aquilo que você queria, mas você não vai mais andar pelo caminho que você quer, você não vai fazer mais o que você quer. Você vai ser lançado de um lado para o outro. Você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. E aí, você está disposto? Foi basicamente isso que ele fez. Que ele falou para Pedro, preparando Pedro para a caminhada. Olha, Pedro, se prepara, porque agora as coisas vão começar a apertar para você. Você viu todo esse tempo comigo, você andou comigo, você teve experiência de ver, de aprender, e agora é hora de você praticar. Porque com nós seres humanos cristãos, é assim, a gente tem o tempo de aprender e o tempo de praticar. Eu tive o tempo de aprender e hoje eu estou no tempo de praticar aquilo que eu vi, que eu aprendi, que eu disse que eu aprendi. É muito fácil você ser cristão quando você não tem uma responsabilidade dentro da igreja. Isso não é ser cristão. O cristão realmente é cristão quando ele passa a viver o evangelho e cumprir as vontades de Deus através do evangelho. Qual é a vontade de Deus? Pregar o evangelho a toda criatura. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho uma chamada para pregar, não tenho uma chamada para louvar, então o meu irmão está falando besteira. Não é besteira. Se você nasceu adorador, se você nasceu filho da promessa, você tem que pregar o evangelho, nem que seja para o teu vizinho, o testemunho de vida, pronto. Mas tem gente que não quer nem passar o evangelho, nem com testemunho de vida. Tem gente que é tão difícil de pregar o evangelho, que até é difícil de viver o evangelho, que até é difícil de transmitir o evangelho através da tua vida, da tua postura. Então você não é realmente cristão. Eu tô aqui não para te acusar, mas para te alertar. Olha, esse não é o caminho. Se você continuar nesse caminho, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você pode estar ouvindo essa mensagem sozinho aí no teu carro, sei lá, na tua casa. Esse é o momento de você se analisar e falar: poxa, será que eu realmente estou sendo cristão que Deus quer que eu seja? O adorador que Deus propriamente me chamou para ser? Olha, se tem algo errado em mim, eu tenho que consertar, porque desse jeito eu não vou conseguir alcançar nada. Porque a chamada ela é espinhosa, qualquer chamada e toda chamada ela é espinhosa. Vamos dizer, olha, Pedro, a chamada de Pedro era espinhosa, a de Paulo, a chamada de Paulo era extremamente espinhosa também. Chamada de Elias, Eliseu, acusações. Todas as chamadas foram espinhosas. E por que a sua é um café com leite? Por que a sua é exceção? É muito bom você ser pregador da tua igreja. Olha, eu sou pregador lá na igreja. Por que você não é um pregador lá no presídio? Por que você não é um pregador na tua casa com o teu testemunho de vida? É tão difícil é tão fácil você pregar assim para as pessoas que não te conhecem, ou para as pessoas que estão ali próximo de você ali, que estão sentadinhas, bonitinhas. Eu quero ver você descer o morro da favela, você entrar naqueles lugares onde ninguém dá nada, porque foi de lá onde eu saí. Eu digo isso porque eu vivi minha vida na favela e era difícil de ver alguma pessoa entrar naquele lugar para pregar a palavra de Deus. E foi através do hip hop, do rap, que eu me converti, porque eu gostava de dançar hip hop e eu não ia pra igreja porque tinha muito preconceito. É esse assim, uma chamada que eu quero dar assim para as pessoas de hoje em dia. Não critiquem o ritmo, e sim a prática e a apologia que ela faz. O rap, ele não é do inimigo, não. O rap é um ritmo. E se você usar ele para uma boa causa, você vai conseguir atingir aquelas pessoas que realmente têm necessidade. Se você discriminar a pessoa porque ela escuta um rap, porque ela dança um hip hop, você não vai estar ajudando em nada, muito pelo contrário, você está afundando essa pessoa na ignorância dela, porque ela vai falar: poxa, a igreja ela não aceita hip hop, então eu não quero. Eu falava isso. Eu entrei na igreja, uma igreja que tem em São Paulo lá, que se chama Comunidade Cristã Deus Faz o Impossível. E lá eles não tinham esse preconceito. E foi lá onde eu me senti bem, onde eu gostei, onde eu senti prazer de ser cristão, onde eu conheci a Deus pela primeira vez. Eu falei: é aqui que eu quero ficar, porque aqui eles não me julgam pela minha veste, não me julgam minha vontade, tipo, pelo meu estilo. Eles me aceitaram e eu via muito da boca deles: olha, você usa brinco, você usa corrente, venha do jeito que você tá. Se Deus realmente quiser você desse jeito, Deus vai usar você desse jeito. Se Ele não quiser, Ele vai tirar. Era só isso que eu escutava, era difícil. Eu sei pro pastor de ver eu chegar de brinco, de boné, de camiseta, e assim, do jeito que eu ia. Mas ele me aceitou e ele falou: olha, se Deus não tá te repreendendo, por que eu vou te repreender? Você é novo convertido, se Deus realmente quiser você desse jeito, Ele vai fazer, Ele vai usar você desse jeito. Se Ele quiser você de outro jeito, Ele vai usar você de outro jeito.
E eu me senti bem ali porque eu não fui acusado, nem perseguido pela forma que eu andava. Eu não sei porque a mensagem estava entrando nesse rumo, né? Mas vamos lá, né? E eu fui aceito naquele lugar. E isso foi muito bom, porque através dali eu participei de vários projetos, eu colaborei com vários projetos ali naquele lugar de hip hop para avivar os jovens. E aquela igreja era muito avivada, era muito jovens, e entrou vários e vários jovens através do hip hop. Eu me lembro que vários e vários jovens entraram interessados em dançar e acabaram sendo evangelizados. A semente foi plantada e muitos deles começaram a frequentar a igreja e começaram a buscar Deus, porque aquela foi a forma de Deus alcançar a vida deles. É muito bonito você ver uma igreja cheia de jovens, mas é bonito quando você aplica projetos para os jovens, porque quando você tem uma igreja cheia de jovens mortos, caídos, derrotados, não é legal. O jovem é a geração futura da igreja. O que vai ser dessa geração? A geração de hoje em dia é só pecado, é só perseguição. A geração de hoje em dia tá aprendendo, é uma geração morta. Eu digo isso porque é difícil você entrar numa igreja hoje em dia em que uma igreja hoje em dia que esteja jovens e que os jovens sejam aqueles jovens que buscam, que são avivados. Tem muitas igrejas aí, estou dizendo que não existe, mas há muitas igrejas que você entra que estão assim cheias de jovens, mas os jovens tudo mortos, estão interessados somente em namorar, em farra. Estão ali dentro, mas a vida deles não é ali dentro, a vida deles é lá fora. Vamos despertar, vamos acordar, vamos criar projetos para os jovens, para que eles venham voltar, para que eles venham ter sede, desejo. Não é julgar pelas tuas vestes, não. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tiver desprazer dele daquela forma, o Espírito Santo vai mudar. Porque eu conheço um Deus em que mudou minha vida assim, porque passando-se 4 meses e meio aproximadamente, eu já não sentia mais desejo de usar os brincos, as correntes. Eu já não estava usando mais corrente nem brinco. O Senhor tirou, eu não sentia mais prazer, eu sentia desgosto, eu sentia um incômodo. Deus ele fez, por que Deus não faz a vida desses jovens aí também que estão na tua igreja? E aqui, né, em Atos, como eu estava dizendo, e Pedro ele foi chamado e a chamada dele era espinhosa, uma chamada bem complicada, e Deus ele já estava preparando, porque Deus ele prepara antes de você, olha, antes de você chegar em qualquer provação, se você for um homem que tiver os olhos voltados para Deus, ele vai te dizer, olha, vai vir a provação. Você não vai chegar em nenhuma aprovação despreparado, você não vai chegar em nenhuma guerra despreparado. Eu nunca vi um soldado estar numa guerra sem armadura, porque o general sempre avisa, assim mesmo é Deus. Ele te avisa quando você vai entrar numa batalha, quando você vai entrar numa peleja, porque ele quer você preparado com a armadura, ele quer você ali, ó, na postura, na posição. E Pedro ele estava sendo preparado para aquela posição, para a posição do ministério que ia começar naquele momento. Olha, Pedro, vai ser espinhoso. Você tem coragem? É a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Você tem coragem? Porque é muito fácil de você dizer que quer ser pregador, quer ser missionário, mas e a coragem? Você tem a coragem de ser apedrejado, de renunciar aos seus desejos, às suas vontades? Sansão, ele não teve coragem de renunciar às suas vontades. Ele viu uma mulher que agradava muito seus olhos e por algo que agradou seus olhos ele acabou deixando os planos de Deus de lado. Será que você seria capaz de deixar de negar a si mesmo, de negar-se aos seus desejos para viver uma vida com Deus, para viver um ministério com Deus? Olha, Deus me chamou para ser pregador, só que eu não consigo ser pregador porque eu vivo pecando. Mas se você deixar os desejos, os costumes mundanos, você vai conseguir chegar lá. Era sobre isso que eu estava conversando com a irmã hoje. Olha, se você deixar as vontades carnais, se você fechar as brechas, você vai conseguir viver a vontade de Deus. Ah, mas Deus me chamou para ser um grande pregador, só que eu não consigo enxergar isso. Olha, pare de olhar com os olhos carnais, comece a olhar com os olhos espirituais, comece a pregar onde você vai, falando do amor de Deus no ônibus, na sua escola. E através disso Deus vai moldando teu coração, teu caráter. Deus vai começar a trabalhar em você, porque Ele fez isso comigo, Ele está fazendo isso comigo. Ele fez isso com vários pregadores. Ninguém nasceu com dom, Ele foi preparando, porque a honra e a glória é para Ele. Basicamente não vou entrar muito na história de Pedro, porque senão vai ficar muito longo, mas vamos assim dar uma introdução básica. Pedro, ele foi um homem que, através da vida dele, o Senhor operou grandes milagres, grandes maravilhas. Mas para isso, teve um preço. Aí você me pergunta qual foi o preço? Não foi só o sofrimento, foi a persistência. O que falta nas igrejas hoje em dia é a persistência, a perseverança. Eu não vou morrer na prova porque Deus está comigo, é isso que falta. Tenha perseverança. Deus ele te escolheu, te chamou para que você seja um homem ou uma mulher de Deus de caráter. Para de se julgar, de se remoer, de se autoanalisar e se auto-humilhar. Se humilhe na presença de Deus, não na presença do inimigo. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça que te desanime.
Levanta a cabeça, ore, busque ao Senhor, porque Ele vai fazer muita coisa na minha e na tua vida. Eu peço para que você venha compartilhar esse vídeo, que você venha a vir visitar o nosso canal aqui na próxima semana. Se talvez semana que vem não tiver vídeo, na outra semana vai ter, mas eu tô colocando vídeo aqui, vou fazer, né, tentar colocar vídeo de 2 em 2 semanas. Se tudo der certo, como eu disse, eu vou colocar de 1 em 1 semana, e assim talvez de 3 em 3 dias, depois de 2 em 2 dias, e até completar a semana toda. Tudo vai depender do decorrer daí né, desses vídeos, do que esses vídeos vão, o efeito que esse vídeo tá fazendo aqui na internet, né? E é basicamente isso, pessoal. É exatamente isso. A chamada ela é espinhosa, mas o que você tem? Qual é a sua força, a sua perseverança diante da presença de Deus? Você é corajoso? Será que você está preparado? Se coloque na posição, pare de se humilhar. Comece a se humilhar na presença de Deus. Você vai ver o que Ele tem para mim, para a tua vida, porque é maravilhoso. Só tenho isso basicamente para dizer. Eu não trouxe hoje uma história, né, para falar, né, para compartilhar com vocês, né, como a da semana passada, porque realmente foi difícil de encontrar um conteúdo assim que eu pudesse entrar basicamente, né, e poder explanar muito para vocês, que eu não quero entrar no conteúdo assim superficial. Eu entrei mais nesse conteúdo porque eu senti a necessidade de falar um pouco sobre isso, e porque é um conteúdo assim que uma palavra que realmente mexe no meu coração. Agradeço a vocês aí pela atenção de vocês até agora, e para que Deus venha cada vez mais abençoar a tua casa, o teu lar, venha expandir o campo de visão, o amor que você tem por Ele, que você venha buscar Ele cada vez mais. Agradeço a oportunidade aí de poder compartilhar essa mensagem com vocês. Fiquem com Deus, que Deus venha abençoar essa tua semana, que vai ser uma maravilha. E amém. Fiquem na paz.